Por mais de 100 anos, a história do Titanic parecia definitiva. Um conto trágico gravado na memória coletiva, recontado em filmes, exposições e sussurrado em lendas. Mas nas profundezas geladas, a quase 4.000 metros abaixo da superfície do Oceano Atlântico, um grupo de cientistas acaba de reescrever esse enredo. Usando uma tecnologia impressionante de escaneamento tridimensional, eles criaram uma réplica digital completa dos destroços do Titanic. O que encontraram nessas profundezas desmonta o que pensávamos saber e revela segredos capazes de virar a história de cabeça para baixo. Se você achava que todos os mistérios do Titanic já tinham sido resolvidos, é melhor pensar de novo. Número 1. Fantasmas do Titanic voltam à vida. Por mais de 100 anos, o naufrágio do Titanic foi um símbolo da arrogância humana, um desastre recontado em filmes, documentários, livros e museus. Tudo o que sabíamos vinha de relatos de sobreviventes, registros oficiais e imagens parciais dos destroços captadas por submersíveis ao longo das décadas. Mas mesmo com toda essa documentação, boa parte da verdadeira história do Titanic permaneceu enterrada a quase 4.000 metros de profundidade, escondida pela escuridão e pela pressão do fundo do Atlântico Norte. Agora, com a ajuda de uma tecnologia de escaneamento tridimensional extremamente avançada, os cientistas conseguiram algo inédito: recriar o Titanic por completo, com um nível de detalhe que nunca antes havia sido alcançado. Cada pedaço do navio, cada dobra no metal, cada estrutura colapsada foi mapeada com precisão milimétrica, criando uma réplica digital fiel da embarcação como ela está hoje. Essa reconstrução não é apenas uma representação visual, é uma ressurreição histórica. O Titanic, que antes habitava a imaginação coletiva como uma lenda envolta em mistério, agora pode ser observado em sua totalidade, com uma clareza impressionante. É como se os fantasmas da tragédia finalmente tivessem sido trazidos à luz. O que antes era intuição e suposição, agora pode ser visto, analisado e compreendido com base em evidência real, concreta e científica. Número 2. O navio em si está em 2 lugares diferentes. Uma das revelações mais impactantes do escaneamento foi a confirmação, com precisão inédita, de que o Titanic não está apenas dividido em 2. Suas metades estão separadas por uma distância significativa no fundo do oceano. A proa, parte dianteira da embarcação, encontra-se a cerca de 800 metros da popa, a parte traseira. Entre essas 2 seções está espalhado um extenso campo de destroços, como se o navio tivesse se desintegrado no ar antes de atingir o fundo do mar. A proa, apesar da brutalidade do impacto, mantém sua forma relativamente preservada. Ainda é possível ver o formato original, com detalhes como escotilhas, janelas e até o local onde ficava a âncora. Já a popa está completamente destruída, uma massa disforme de vigas torcidas, placas despedaçadas e estruturas colapsadas. A diferença entre as 2 partes evidencia o tipo de ruptura que o navio sofreu ao se partir durante o afundamento. A frente afundou rapidamente em queda livre, enquanto a parte traseira foi arrastada em ângulos extremos, causando uma destruição quase total. Espalhados entre essas 2 seções principais, encontram-se centenas de objetos que caíram do navio ou foram arremessados para longe. Caldeiras, peças de mobília, utensílios domésticos, partes de maquinário e até itens pessoais dos passageiros. O campo de destroços, agora completamente mapeado, ajuda a traçar uma linha do tempo visual do naufrágio, revelando o caminho exato que o Titanic percorreu enquanto afundava e se desfazia. Número 3. A colisão com o iceberg pode ter sido mais complexa. Por muito tempo, acreditou-se que o iceberg teria rasgado o casco do Titanic em uma linha contínua, como uma faca cortando uma lata, abrindo compartimentos estanques de forma gradual até a embarcação sucumbir. Essa versão, repetida em livros e filmes, era baseada em relatos de sobreviventes e em suposições técnicas da época. Mas as imagens detalhadas do novo escaneamento indicam que a colisão foi, na verdade, bem mais complexa e possivelmente mais devastadora do que se pensava. O modelo tridimensional revelou múltiplas áreas de danos no casco, algumas localizadas em pontos que não se encaixam com a ideia de um único rasgo. Há dobras estruturais e perfurações separadas, o que sugere que o iceberg pode ter causado uma série de impactos sucessivos, atingindo diferentes partes da lateral do navio em sequências rápidas. Essas colisões pontuais teriam gerado rupturas independentes que comprometeram os compartimentos estanques de maneira mais caótica
e incontrolável. Além disso, o escaneamento mostrou evidências de falhas internas no casco, como rachaduras que partiram de dentro para fora, algo que pode ter sido causado pela pressão repentina da água invadindo os compartimentos. Esse novo entendimento pode levar os engenheiros navais a reconsiderarem por completo a dinâmica do naufrágio. A forma como o navio se partiu, a rapidez com que afundou e a maneira como a água se espalhou pelos compartimentos agora podem ser revistas com base em dados concretos, não apenas em suposições. Número 4. O escaneamento cria um gêmeo digital eterno. Com a deterioração contínua dos destroços ao longo dos anos, os cientistas sabiam que era preciso agir rápido. Bactérias do fundo do mar estão corroendo lentamente o Titanic, tornando algumas partes irreconhecíveis. Estruturas que nos anos 80 ainda estavam de pé, como a famosa banheira do capitão, hoje já desapareceram. Diante desse cenário, o escaneamento não é apenas uma inovação, é uma medida urgente de preservação. O que foi criado com esse projeto é um gêmeo digital do Titanic, uma réplica tridimensional fiel, detalhada e permanente, que permite que o navio continue existindo no mundo digital, mesmo depois que sua forma física tiver sido completamente consumida pelo tempo. Esse modelo é tão completo que inclui cada rebite, cada buraco de ferrugem, cada dobra no metal e até mesmo os detritos espalhados ao redor. Mais do que um registro visual, o gêmeo digital serve como um laboratório virtual para pesquisadores e engenheiros. Ele permite realizar simulações realistas, testar hipóteses sobre a colisão e o naufrágio e explorar os compartimentos do navio sem qualquer risco ou impacto físico sobre os destroços. Além disso, pode ser usado para criar experiências educacionais em realidade aumentada, levando estudantes, museus e o público geral a explorar o Titanic como nunca antes. Esse modelo é, acima de tudo, uma forma de garantir que a memória do Titanic não desapareça com o navio. Uma maneira de preservar, respeitar e compreender a tragédia para sempre. Número 5. A busca por novas histórias humanas. Além das descobertas técnicas, o escaneamento tridimensional trouxe à tona um lado muito mais íntimo da tragédia. As histórias pessoais que ainda estão preservadas entre os destroços. Objetos como malas, sapatos, pentes, relógios e brinquedos infantis foram mapeados com clareza impressionante. Esses itens, antes quase invisíveis nas imagens turvas do fundo do mar, agora podem ser localizados com precisão e contextualizados dentro do navio. Com base na posição desses objetos em relação às cabines, aos corredores e às áreas comuns, os pesquisadores estão cruzando informações com as listas de passageiros para tentar identificar a quem pertenciam. Um par de sapatos encontrado próximo à escada principal pode ter pertencido a uma criança. Uma valise de couro ao lado de uma antiga máquina de costura pode ser de uma passageira da terceira classe. Esses detalhes, que antes pareciam banais, agora ganham força emocional ao nos aproximarem das vítimas. Esse novo olhar humanizado sobre o naufrágio está permitindo que historiadores recontem a história do Titanic sob outra perspectiva. Não apenas como um colapso técnico, mas como uma tragédia vivida por indivíduos reais com nomes, sonhos e famílias. O escaneamento se transforma, assim, em uma ponte entre o presente e essas vidas interrompidas. Vidas que finalmente começam a ser ouvidas. Número 6. Ainda há segredos esperando para serem descobertos. Mesmo com todo o avanço tecnológico e as imagens jamais vistas proporcionadas pelo escaneamento tridimensional, o Titanic ainda guarda mistérios que desafiam os cientistas. Os destroços ocupam uma área extensa no leito do oceano, e embora o modelo digital traga muito mais clareza do que jamais tivemos, ele também revelou zonas de sombra, compartimentos desabados, estruturas enterradas na lama, objetos parcialmente soterrados. Todos eles ainda não completamente identificados. Além disso, há áreas que foram muito pouco exploradas nas primeiras expedições décadas atrás, porque a tecnologia da época não permitia acessos tão detalhados. Agora, com o novo modelo como guia, pesquisadores têm caminhos mais precisos para futuras investigações, sabendo exatamente onde concentrar esforços. O mais fascinante é que cada novo dado abre espaço para novas perguntas. Qual foi o real papel dos materiais usados na construção na fragilidade do casco? Será que houve falhas humanas ocultas? Existem ainda objetos com identificação pessoal não catalogados,
que poderiam revelar histórias familiares inéditas. A cada pedaço de ferrugem mapeado, o Titanic mostra que ainda não revelou tudo e que seu estudo está longe de terminar. Número 7. A tecnologia usada é inédita no mundo. O sucesso dessa missão de escaneamento tridimensional do Titanic só foi possível graças ao uso de uma tecnologia revolucionária, desenvolvida especialmente para operar em condições extremas. Foram usados submersíveis robóticos autônomos e veículos operados remotamente, equipados com sensores de alta precisão, câmeras estereoscópicas e dispositivos de sonar de última geração. Essas máquinas passaram mais de 200 horas no fundo do oceano, navegando cuidadosamente entre os destroços sem tocá-los, capturando imagens em resoluções tão altas que é possível ver até a textura dos metais corroídos. No total, mais de 700.000 fotografias foram tiradas, cobrindo todos os ângulos possíveis do local do naufrágio. Essas imagens foram processadas por supercomputadores durante meses, utilizando algoritmos de fotogrametria e reconstrução volumétrica. O resultado foi um modelo tridimensional com precisão milimétrica, algo nunca antes feito com um navio naufragado em tamanho real. Essa tecnologia, além de ser inédita, agora serve de referência para futuros projetos em locais inóspitos, como outros naufrágios históricos, ou até estruturas submarinas modernas. Número 8. Especialistas estão reavaliando tudo. Com a chegada do modelo digital, engenheiros navais, historiadores e arqueólogos marinhos foram obrigados a revisar muitos conceitos que há décadas eram considerados certos. Os relatórios antigos, baseados em interpretações limitadas e relatos incompletos, agora estão sendo confrontados com uma nova fonte de verdade objetiva: os dados visuais concretos dos destroços. A posição dos escombros, a curvatura das estruturas rompidas, os ângulos de inclinação dos destroços e os locais dos danos no casco fornecem novas pistas sobre o que realmente aconteceu na noite do naufrágio. Por exemplo, algumas teorias antigas afirmavam que o navio afundou em um ângulo muito mais vertical do que os dados atuais indicam. Outras especulações sobre o tempo entre a colisão e a ruptura do navio estão sendo reconsideradas com base nas evidências geométricas agora disponíveis. Além disso, relatos de sobreviventes que pareciam contraditórios ou exagerados estão ganhando nova relevância. Muitos deles descreviam sons metálicos estranhos, explosões internas, ou até comportas que não funcionavam como deveriam, elementos que hoje podem ser observados diretamente nas deformações da estrutura. O escaneamento não está apenas revelando o que aconteceu, ele está corrigindo a história. Número 9. O fim do Titanic ainda não chegou. Apesar de todo o esforço em preservar e estudar o Titanic, os especialistas sabem que o tempo está contra eles. Desde sua descoberta, em 1985, o estado de conservação do navio tem piorado de forma constante. Estima-se que, a cada ano, toneladas de material desaparecem lentamente, corroídas por bactérias e oxidadas pela água salgada sob altíssima pressão. Em especial, estruturas internas como corredores, escadarias e paredes já colapsaram completamente. Elementos icônicos, como a banheira do capitão ou os painéis de madeira da primeira classe, que antes ainda podiam ser reconhecidos, hoje já desapareceram ou estão quase irreconhecíveis. A própria estrutura da proa, que ainda mantém sua forma externa, pode desmoronar a qualquer momento. Por isso, o escaneamento não é apenas um avanço técnico, ele é um registro histórico vital. Provavelmente é a última oportunidade que teremos de capturar o Titanic com esse nível de detalhe antes que ele desapareça por completo no fundo do mar. O navio que levou mais de 1.500 vidas se aproxima lentamente de sua dissolução definitiva, e o que estamos fazendo agora é guardar sua memória enquanto ainda é possível. Número 10. Uma cápsula do tempo para futuras gerações. O modelo tridimensional do Titanic não é apenas uma ferramenta científica, ele se transformou em uma verdadeira cápsula do tempo. Uma réplica digital incrivelmente detalhada que congela para sempre a aparência atual do navio no fundo do oceano. Isso é ainda mais importante se considerarmos que os destroços estão desaparecendo lentamente, corroídos por bactérias e pela pressão brutal das profundezas do Atlântico. Cada parte do escaneamento preserva informações valiosas, desde a estrutura externa da proa até objetos menores, como malas, grades de cama ou partes do motor.
Esses elementos foram registrados com precisão milimétrica e armazenados em bancos de dados acessíveis a museus, instituições educacionais, centros de pesquisa e desenvolvedores de conteúdo digital. Para as futuras gerações, isso representa algo muito maior do que uma simples imagem. É uma maneira de reviver a história com realismo e empatia. Jovens que talvez nunca pisem em um museu físico poderão, através da realidade virtual, explorar o Titanic como ele realmente está. Poderão entender com os próprios olhos o que aconteceu, visualizar a extensão dos danos e até encontrar itens pessoais que pertenciam aos passageiros. Essa cápsula digital não só preserva a memória do navio, como também transforma o Titanic em um patrimônio mundial acessível a qualquer pessoa, em qualquer lugar, sem limites de tempo. Número 11. Revelações surpreendentes sobre a construção do Titanic. O escaneamento em altíssima resolução revelou muito mais do que a aparência atual do Titanic. Ele trouxe à tona falhas técnicas que ficaram invisíveis por mais de um século. Uma das descobertas mais discutidas envolve os rebites que uniam as chapas de aço do casco. Através do modelo digital, foi possível identificar áreas onde os rebites estão desalinhados ou mal fixados, sugerindo uma possível negligência ou pressa na montagem da estrutura. Essa observação fortalece a teoria de que o Titanic, apesar de ser considerado uma maravilha da engenharia em sua época, pode ter sofrido com escolhas econômicas que comprometeram sua resistência. Há evidências de que materiais inferiores foram utilizados em algumas partes do navio, inclusive nos rebites de ferro, que teriam se rompido com mais facilidade durante o impacto com o iceberg. Outro dado impressionante revelado é a diferença na espessura das chapas de aço utilizadas no casco. Partes críticas da estrutura possuíam metal mais fino do que o ideal, o que, sob pressão extrema, teria facilitado o rompimento. Esses detalhes, antes inacessíveis, agora estão documentados com clareza e permitem uma reavaliação completa da construção do Titanic, não apenas como símbolo de luxo, mas como um projeto que talvez tenha sido mais vulnerável do que parecia. Número 12. Uma nova perspectiva sobre os heróis esquecidos. Com o modelo tridimensional do Titanic, tornou-se possível mapear a localização exata de diversos objetos e partes da estrutura em relação aos testemunhos históricos. Isso deu origem a uma nova onda de pesquisa focada em identificar os movimentos e as ações dos tripulantes durante os momentos finais do naufrágio, especialmente daqueles que não sobreviveram, mas que foram fundamentais para salvar centenas de vidas. Os pesquisadores conseguiram, por exemplo, associar determinados pontos dos destroços com as estações de rádio onde os operadores ficaram transmitindo mensagens de socorro até os últimos minutos. Esses profissionais, antes lembrados apenas em notas de rodapé, agora estão ganhando reconhecimento por seu heroísmo. Outros tripulantes, como comissários de bordo, garçons, engenheiros e músicos, também começaram a ter suas histórias reconstruídas com base na localização dos espaços onde trabalhavam. A posição dos corredores, das salas de caldeiras e das áreas de embarque dos botes salva-vidas agora pode ser visualizada com precisão, o que ajuda a contextualizar o sacrifício dessas pessoas em seus últimos momentos de vida. Essas descobertas humanizam a tragédia e ampliam o foco narrativo. Não são apenas os passageiros da alta sociedade que merecem destaque. Homens e mulheres comuns que atuaram com coragem e altruísmo agora podem finalmente ter seus nomes lembrados e suas ações reconhecidas. Número 13. O Titanic digital já está sendo usado em simulações. A criação do modelo digital do Titanic não foi apenas um marco histórico. Ela também abriu um novo campo de simulações científicas que estão sendo utilizadas por universidades e institutos de engenharia para estudar, com mais precisão, como o navio afundou. Pela primeira vez, essas análises contam com uma réplica tridimensional exata, que inclui a geometria interna e externa dos destroços. Com base nesses dados, engenheiros conseguem simular, por exemplo, o fluxo de água invadindo os compartimentos do navio, testar diferentes pontos de ruptura, calcular o tempo entre a colisão e a divisão da estrutura e até estimar o impacto dos motores, caldeiras e equipamentos pesados sobre o equilíbrio do casco. Essas simulações são muito mais do que reconstituições visuais. Elas permitem validar ou refutar hipóteses que há décadas são debatidas, como o ângulo de afundamento, a resistência dos materiais e a influência da falha humana.
e não se limitam ao passado. Os dados obtidos já estão sendo usados para aprimorar tecnologias de segurança em navios modernos, como sensores de impacto, protocolos de evacuação e design de compartimentos estanques. O Titanic, nesse novo contexto, deixa de ser apenas um caso isolado e passa a servir como laboratório para o futuro da engenharia naval. Número 14. Uma colaboração internacional sem precedentes. O escaneamento do Titanic foi um esforço que exigiu uma verdadeira rede internacional de colaboração. Nenhuma única organização ou país teria sido capaz de realizar uma missão tão ambiciosa sozinho. Foram envolvidos cientistas britânicos especializados em arqueologia marítima, engenheiros alemães em modelagem tridimensional, operadores noruegueses de robótica subaquática e analistas de dados de vários continentes. Ao longo de várias semanas no meio do Atlântico Norte, as equipes enfrentaram mares agitados, condições climáticas extremas e desafios técnicos constantes. Submersíveis autônomos precisaram operar por horas em total escuridão, com precisão cirúrgica, enquanto os dados coletados eram transferidos e processados em tempo real a bordo dos navios de pesquisa. Essa integração multidisciplinar foi essencial para o sucesso do projeto. Cada grupo trouxe seu conhecimento e sua tecnologia, e juntos conseguiram montar o maior e mais detalhado modelo digital de um naufrágio já feito na história. Além de representar um avanço científico, essa colaboração também simboliza algo maior: que quando países e especialistas se unem em torno de um propósito comum, neste caso preservar a memória de uma tragédia histórica, os resultados podem ultrapassar qualquer expectativa. Número 15. Uma nova forma de contar histórias. Com a criação do modelo tridimensional mais preciso já feito do Titanic, surgiu também uma nova maneira de compartilhar sua história com o mundo. Antes, nossa visão do navio era fragmentada. Fotos em preto e branco, desenhos técnicos, relatos de sobreviventes e representações artísticas em filmes. Agora temos uma réplica exata do que restou do Titanic no fundo do oceano, que permite uma imersão inédita, visual, emocional e histórica. Isso está revolucionando o campo da narrativa histórica e da educação. Cineastas e documentaristas já estão utilizando o modelo digital para criar experiências visuais que não dependem mais de suposições. As cenas agora podem ser ambientadas exatamente onde os eventos ocorreram. Por exemplo, é possível recriar o momento da colisão com o iceberg com base na real posição e estrutura da proa danificada, ou mostrar os corredores internos como estavam no momento da ruptura, com fidelidade nunca vista antes. Além disso, empresas de tecnologia e museus pelo mundo começaram a desenvolver experiências interativas de realidade virtual, onde o público pode literalmente caminhar dentro do Titanic. Pessoas de todas as idades e lugares poderão entrar digitalmente nas cabines da primeira classe, explorar os compartimentos dos motores ou observar os destroços no fundo do mar, exatamente como estão. É uma nova forma de contar e vivenciar a história, mais envolvente, mais precisa e mais respeitosa. Essa transformação tira o Titanic do campo dos mitos e lendas e o coloca em um espaço de verdade palpável, onde ciência, emoção e memória caminham juntas. Número 16. O debate sobre visitar ou preservar. Com a nova onda de interesse pelo Titanic impulsionada pelo escaneamento em altíssima resolução, ressurgiu também um debate delicado. Até que ponto é ético continuar explorando fisicamente os destroços? Afinal, estamos falando de um local onde mais de 1.500 pessoas perderam a vida. Um verdadeiro cemitério submerso. Desde 1985. Quando os destroços foram localizados, diversas expedições visitaram o local, algumas com fins científicos, outras com propósitos comerciais ou turísticos. Recentemente, o turismo subaquático de alto luxo passou a oferecer viagens até o Titanic, com submersíveis particulares para poucos milionários. Isso gerou polêmica, com críticas vindas de historiadores, oceanógrafos e familiares de vítimas, que temem que o local esteja sendo explorado de forma desrespeitosa. O escaneamento em 3 dimensões pode ser a solução que reconcilia esses dois lados. Ele oferece a possibilidade de estudar e explorar o Titanic com todos os recursos tecnológicos, sem precisar tocar fisicamente no navio. E nesse novo capítulo, talvez estejamos finalmente ouvindo o Titanic. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades.
Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!